Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu estou fazendo esse vídeo tratando de lógica de programação para o curso técnico em informática aqui do Senai de Tuiutaba, para que os alunos possam utilizá-lo como uma referência do que foi dado na aula e também se eles quiserem estudar, ter algum reforço, vai estar à disposição desses alunos esse vídeo. Nós vamos tratar da parte de lógica de programação, vai ser uma série de vídeos. Esse é o primeiro. Meu nome é Miqueias, eu sou instrutor da área aqui do Senai de Tuiutaba, da área de TI e eletroeletrônica. E nós vamos estar criando essa série de vídeos de lógica de programação, por se tratar de um assunto não muito convencional, né? E muitas dificuldades surgem e muitas vezes não dá para os alunos tirarem todas as dúvidas durante a aula. Então, fica o vídeo para ser uma referência que os alunos possam tirar essas dúvidas. Bom, primeiro vamos dizer o que vem a ser lógica de programação. Lógica de programação nada mais é que uma técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo, ou seja, de colocar pensamentos em uma sequência lógica, né, para atingir um objetivo que se queira. O autor Forbelloni, ele diz que a lógica pode ser relacionada com a correção do pensamento. Está intimamente ligado a corrigir ideias que você tenha para fazer testes, ideias que não sejam tão concretas, não tenham uma definição direta. Então a lógica ela relaciona a correção das ideias, a mostrar que uma ideia é lógica ou não. Sequência lógica são os passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Então, aqui em lógica de programação, muito vai ser tratado em relação a isso. Nós vamos seguir passos, né, de uma sequência lógica para que consigamos chegar ao objetivo final, a solução de um problema, que vai ser um problema computacional, um programa de computador. Então, nós vamos falar muito dessa expressão, né, sequência lógica, e nada mais é que os passos lógicos que se faz em uma ordem cronológica para se chegar à solução de um problema. Também outro termo que nós vamos usar bastante são instruções, que para a linguagem comum, nós vemos instruções como um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de alguma coisa, né? Regras definidas para que se faça algo. Na informática, é a informação que indica a um computador uma ação elementar a executar. Você vai passar uma informação e vai pedir para que o computador execute essa ação que você queira. E elas devem estar em uma sequência lógica. Como falamos anteriormente de sequência lógica, as instruções são cada um daqueles passos da sequência lógica. Bom, tudo isso a gente vai converter para um algoritmo. E o que vem a ser algoritmo? Algoritmo nada mais é que uma sequência de passos, uma sequência finita, né? Não pode ser infinita, que leva à execução de uma tarefa. Então, esses passos, muitos exemplos que a gente vê os autores dar é, por exemplo, como fritar um ovo. Coloque todos os passos. Muita gente já começa, pega o ovo, quebra o ovo, joga na frigideira, mas você tem particularidades que você pode estar adicionando a esse algoritmo. Por exemplo, colocar óleo na frigideira, verificar se tem gás, acender o fogo. Então, são detalhes que muitas vezes passam despercebidos e que para um algoritmo é importante que se tenha. Então, o algoritmo ele trata de uma sequência de passos para executar
uma tarefa. E em computação você vai de fato colocar uma sequência de instruções, de comandos em um código, para que você tenha como final um programa de computador. Por que a gente deve estudar o algoritmo? Primeira coisa, o algoritmo ele começa a desenvolver o raciocínio lógico no tocante à informática, à computação. Você começa a pensar de uma maneira um pouco mais lógica, computacional, né? E ele também se assemelha muito à linguagem de programação, é muito próximo à linguagem, principalmente linguagens procedimentais, em que o código é muito parecido com o algoritmo, né? Até esse algoritmo que a gente vai tratar aqui nessa disciplina, nós vamos usar um pseudocódigo chamado Portugal, popularmente conhecido, que é um português aplicado a algoritmos. Então, esse português ele vai seguir um sequenciamento muito parecido com linguagens como Pascal, como C, como Basic. Então são linguagens que se assemelham muito a esses algoritmos que nós vamos trabalhar. Todas essas linguagens são base para muitas outras linguagens de alto nível que são usadas. Então é interessante que se saiba uma dessas linguagens. Por isso nós vamos estudar o algoritmo. O interessante do algoritmo também é que ele não é ligado diretamente a uma linguagem. Com isso, se você quer programar em uma certa linguagem, basta você aprender a sintaxe e as particularidades dessa linguagem, que, se você já sabe desenvolver algoritmo, é só uma questão de adaptação. Um programador não pode estar preso a uma única linguagem de programação. Se ele fizer isso, ele vai limitar muito o campo de ação dele e vai ficar fora do mercado. Bom, outro ponto importante é o desenvolvimento da lógica de programação. A lógica de programação ela é diferente da lógica matemática, ela usa preceitos dessa lógica e traz para o aprendiz em programação uma ideia geral e inicial, né, e para frente um pouco mais avançada, de como é que se trata dados e informações dentro do computador, como isso é feito, como isso entra para o computador de fato, como isso sai e é mostrado ao usuário, né? Então isso é muito importante na lógica de programação. Ela também trabalha a organização lógica do processo. Como é o sequenciamento do processo, como isso é feito, né? O passo a passo, cada comando, o que tem que ser respeitado e muitas outras coisas mais que a gente vai ver no decorrer dessa disciplina. Bom, como que a gente vai estudar? Porque essa disciplina pode-se dizer que ela é puramente prática. Mas como faremos essa prática? A prática vai ser feita em um programinha que eu escolhi, chamado VisualG. Muita gente chama ele de Visual G. Mas como é a pronúncia, não tem problema, não importa muito. Mas esse programa, esse print aqui dele, está mostrando mais ou menos como é a tela dele. Esse aqui que está sendo mostrado é a versão 3.0. Para efeito didático aqui, eu vou trabalhar com outra versão, com a versão 2.0, mas a diferença é pouquíssima. Basicamente aqui no visual, essa parte de variáveis aqui, ó, área de variáveis de memória, fica aqui embaixo, né? A área de visualização de resultados aqui fica no lugar que está mesmo. Então é pouca diferença, não é muito diferente não, tá? Por que eu escolhi esse software? Porque ele é um software gratuito, ele atende o que a gente precisa, né? Então, quer dizer, ele vai ser muito tranquilo de trabalhar. Podem baixar essa versão, instalar no computador de vocês, não teremos problema com licença e ele funciona muito bem. Bom, como eu disse antes, o pseudocódigo que nós vamos trabalhar se chama Portugal. O que seria isso? É uma linguagem para iniciantes em programação, o que, no caso, é muito pertinente ao que estamos fazendo, e usa o português, na palavrinha Portugal, visto como Portu, né?
para criar algoritmos. E o algoritmo está representado como GOL. Podem observar que nesse código que eu coloquei, tem a palavrinha início, que é em português, fim. Então, ele traz uma realidade da nossa língua para dentro da programação, o que é interessante para mostrar a vocês o quanto as pessoas que já sabem o inglês, que seja um inglês técnico, têm vantagem na hora de programar. Porque a programação basicamente são comandos e passos, linha a linha, dados ao computador. Se você entende o que cada comando significa em sua língua, você tem uma vantagem muito grande. Ó, inteiro, para, escrever. Então, é interessante que se saiba inglês. Por quê? Porque, mas essa sequência aqui não está em português. Está em português, mas as linguagens de programação todas usam o inglês em seu contexto. Então, é interessante que se saiba pelo menos o inglês técnico, que é aquele inglês de leitura, de interpretação, né? Não necessariamente de o inglês falado. Bom, continuando, existe um termo muito utilizado em aprendizado de programação chamado teste de mesa. É importante a gente conhecer esse termo, porque nada mais é que um teste de fato. Por que o nome de mesa? Porque você não vai utilizar o computador, né? Esse teste é feito sem o auxílio de um compilador, para que você interprete o código. Porque o compilador é um interpretador automático que fica dentro do computador, que testa o seu código, se ele está correto ou não. Se ele tiver um erro, ele aponta o erro e te mostra a linha que esse erro está. Se ele não tiver um erro, ele gera para você o programa executável. Mas o teste mesa é aquele teste que você faz no papel, mostrando que o seu código de fato funciona. Seguindo o quê? As instruções. Fazendo anotações, criando uma tabela. Aqui eu dou um exemplo. Por exemplo, ó, esse algoritmo chamado calcula o dobro. A gente declarou duas variáveis. Às vezes pode soar um pouco estranho o que eu estou falando aqui, mas logo à frente vocês vão entender muito melhor. Mas adiantando, essas variáveis aqui nada mais é que uma variável igual da matemática, né? X, Y, que vão receber valores. Essa se chama var num e essa var dobro. Elas são do tipo inteiro, ou seja, não tem casas decimais. Aqui o programa está iniciando. Ele está pedindo para se ler o que está na variável número e nela vai ser colocado, atribuído, esse símbolo da atribuição, nós vamos falar para frente também, 2 vezes o valor de num, ou seja, ele dobra o valor que é dado a ele. E ele pede para escrever o dobro. Então, por exemplo, se na variável num, ó, faço uma tabela, eu coloco o valor 2, né? Aqui, ó, var num. Ele vai ler o valor 2, aqui, nesse ponto, e vai multiplicar o valor 2 por 2. E colocar aqui 2 vezes 2 é o quê? 4. Então, a var dobro, que vai ser mostrada na tela, vai ser 4. Então, deu certo. É o dobro de 2. Repetindo o teste aqui, ó, só que agora com a entrada 6. Ó, var num com o valor de 6. Então, ó, essa var num vai ser 6. Então, aqui eu tenho 6. Então, o dobro vai ser o quê? 6 vezes, né, o 2, que está aqui. Ó. Então, 6 vezes 2 vai ser colocado 12 aqui. E vai escrever o 12. Ok? Então, o resultado vai ser 12, que de fato é o dobro de 6. Então, com isso, eu posso dizer que meu algoritmo está de fato funcionando. Isso é um teste mesa simples. Obviamente que em um algoritmo mais complexo, esse teste se torna um pouquinho complexo, né? Mas está aí o exemplo de um teste mesa. Bom, vamos conhecer então o programinha que nós vamos trabalhar, né? O programa é o Visual. Deixa eu abri-lo aqui. Bom,
Então está aqui a interface do programa, lembrando que essa versão que eu estou trabalhando é a versão 2.0, né? Então pode ser que alguém baixe a 3, mas dá para acompanhar tranquilo, sem problema algum. Vamos conhecer algumas partes aqui do programa. Essa parte aqui, ó, ela é onde de fato a gente chama de área de trabalho, onde eu vou inserir todos os códigos que eu vou criar, né? Então eu vou digitá-los aí, a área que eu vou trabalhar, né, de fato. Aqui embaixo, aqui, ó, fica uma tabela mostrando as variáveis que estão na memória do computador, né? Ok? Então nela é mostrado o nome da memória, o tipo que ela é e o valor que está atribuído a ela. Então mais para frente isso vai ficar um pouco mais claro. Que nós vamos falar de conceitos de variável, né, e tudo mais. Então, fiquem tranquilos. Nesse outro lado aqui, é mostrado para a gente a sequência de passos que o seu programa seguiu. É como se fosse um retorno que o sistema dá para você, o que deu certo, o que não deu certo, um passo a passo. Ok? Aqui em cima estão menus, né, como todo e qualquer programa do Windows costuma ter. Alguns botões de acesso rápido que nós pouco a pouco vamos conhecer. Bom, dentro da área de programação, a gente tem aqui como início do algoritmo, aí já vamos falar um pouquinho de estrutura desse algoritmo, né? Temos a palavrinha algoritmo, ela é obrigatória, né? Pode observar que ela fica grifada em azul. Do lado tem aqui o nome do algoritmo. Quando você não põe nome, ele coloca sem nome. O nome do algoritmo é interessante que vocês sigam algumas regras. Primeiro, vocês observaram que o sem nome está tudo junto. Pode ser que para você seja um pouco confuso. Se quiser separar as palavras, use a seguinte regra: ó, sem, underline, nome. Por quê? Porque não é legal que o nome seja separado. Então você coloca o underline, dá uma visão de separação, mas ele não é separado de fato. Então essa é uma boa prática de programação. Outra coisa, aqui temos logo na sequência alguns comentários. Eu vou falar um pouquinho depois sobre o que é o comentário, né? Mas só adiantando, o comentário não é lido pelo compilador do programa. Então ele é só um detalhe que se põe na tela, informativo na verdade. Então ele pede função do programa. Eu vou colocar o seguinte: nosso primeiro programa. O autor, coloquem o nome de vocês sempre que fizerem. E o nome do algoritmo eu vou colocar o famoso Hello World. Olá mundo, né? Bom, a data que é colocada, ele busca aqui no relógio do computador. Logo em seguida, eu vou dar um Enter aqui para separar, tem a seção de declarações. Declarações de quê? Variável. Então a gente vai ver isso depois. Aqui tem início e fim do algoritmo, onde vai ser colocado de fato os códigos, a sequência de execução que você vai fazer, os comandos do seu programa. Então, só para mostrar como isso é, né? Um detalhe que eu queria ressaltar aqui é que no comentário eu coloquei acento, coloquei maiúscula, coloquei, se você quisesse colocar cedilha, tudo bem. Mas quando se trata em nome de programa, em variável, não é interessante que se use esses caracteres. Quais caracteres? Acentuação, cedilha. Por que não é interessante usar? Primeiro, a programação, a maioria das partes de programação de computador foi criada em país de língua inglesa. E no inglês esses caracteres não são utilizados. Então, os compiladores às vezes têm dificuldade de lidar com esses caracteres, não interpretam direito. Então seria interessante você se acostumar com isso, né? Beleza? Então função viraria funcal, né? Lembrando que aqui nós estamos usando Portugal, pode ser que se use acento,
mas no dia a dia de programação em linguagens mais elaboradas, não se usa esses caracteres. Fica a dica. Bom, então continuando ali, esse é o programa. Com o passar do tempo, à medida que surgirem funções que a gente precise olhar, eu vou falando um pouco mais. Só mostrando uma coisa que eu acho interessante se colocar, é a numeração de linha, que toda vez que você tem um erro no seu programa, ele fala a linha que é o erro, apesar dele marcar a linha. Mas é interessante que você tenha a numeração. E como isso acontece? Exibir número de linha. Simples assim, aparece a numeração das linhas. Ok? Bom, então voltando aqui à nossa apresentação, o primeiro programinha que a gente vai criar lá, eu vou criar junto com vocês e mostrar a execução, é o famoso Hello World, ou Olá Mundo, né? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, função escrever na tela, seu nome, e aí começa o programinha. Observem que ele é muito didático. O que está diferente aqui é o nome do programa, né? Lá eu vou colocar apenas Hello World, como eu já coloquei. Evitem essa separação, né? Então aqui está demonstrado um jeito não correto de se fazer. Evitem isso. Não que vá dar problema, mas é interessante se acostumarem com esse tipo de trabalho. E não tem nenhuma declaração de variável, então aqui está vazio, né? E no início aqui simplesmente foi dado um comando. Escreva para mim na tela, né? Hello World. Observe que esse Hello World está entre aspas duplas. Então essa aspas dupla, ela vai indicar que dentro dela tem um texto. E tudo que for digitado dentro dela vai ser mostrado como digitado na tela. Se tiver espaço, se tiver cedilha, aqui pode ter. Nesse ponto aqui pode, em mensagens. Então, vamos criar esse programinha lá, usando o programa, o Visual. Então, ó, não vai ter declarações de variáveis. Um outro detalhe, é importante que você use uma coisa chamada indentação. Okay? O que seria indentação? A indentação é uma forma de organização do seu código. Por exemplo, aqui tem início e final do algoritmo. Tudo que está dentro dele, você aperta a teclinha Tab, ele vai andar um pouquinho aqui para o lado e você vai poder ver que vai ficar um espaço aqui. Então, tudo que está dentro de início e final de algoritmo vai ficar um pouco afastado para a direita. É interessante que isso aconteça, que a pessoa bate o olho e vê uma organização naquilo ali, entende um pouco melhor. Então, é legal que vocês façam isso. Vai funcionar meu programa, Miquel? Se eu não fizer isso, vai, mas vai ficar um programa desorganizado. Então não é legal, porque outra pessoa pode pegar o programa e não entender muito bem. Tá? Então, ó, vamos dar o comando escreva, que já é um comando de saída de dados. A sintaxe dele é escreva, abre e fecha parêntese. E ele vai escrever o que você colocar entre parênteses. Se for um texto, tem que estar entre aspas dupla. É regra isso. Então, o texto que eu quero que apareça é Hello World, né? Tracinho, Olá Mundo. Observe que eu pus acentuação, né? Para testar se isso deu certo, eu preciso compilar. Então eu vou em algoritmo e clico em executar. Se vocês observarem, tem o atalho F9 aqui, ó. É interessante que a gente passe a usar atalhos para facilitar um pouco o processo. Então vamos clicar em executar. Observe que ele abre uma janela de terminal, ok? Mostrando para vocês que o programa deu certo e os passos que executaram, né? Então está aqui, ó, Hello World, Olá Mundo. Miquel, é só isso? Sim, é só isso. Não foi só esse o comando que você deu para o seu programa? Ele já finalizou o programa, ok? E ele já está te avisando para voltar à janela, feche, né? Fecha a janelinha. Então está aqui, ó, a sequência, início da execução, escreveu isso aqui, e fim da execução. É isso. Então, muito simples. Esse é um primeiro programinha que nós criamos, né? Vamos só fazer um outro teste aqui. Por exemplo, se eu escrever a palavrinha escreva errado e tentar compilar,
algoritmo executar, ele vai me dar um erro, certo? Então, observe, ele vai me dar um erro. O Visualg encontrou o seguinte problema em seu algoritmo. Na linha 11, a variável escreve não foi encontrada, ou seja, ele não reconheceu essa palavrinha. Ele já coloca, inclusive, a linha aqui para você, né? Se você quiser corrigir por aqui, ó, você pode colocar escreva e continuar. Ele vai fazer a execução e já corrige no seu código. Então é interessante, ele tem muitas funções legais. Então, ó, uma coisa que o programador não pode ter preguiça de ler mensagem de erro. Tem que ler para entender como é. Bom, eu vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso. E no próximo vídeo, ainda nessa primeira aula, eu vou começar a falar um pouco mais de variáveis, né, constantes e outros detalhes mais que a gente tem aqui para trabalhar nesse programa.